Um parecer recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, analisou os potenciais impactos do fim da escala de trabalho 6x1 aqui no Brasil. No comércio varejista, 93% dos contratos estão concentrados na faixa acima de 40 horas semanais. Cenário similar ao do comércio atacadista, que registra cerca de 92%, de enquadramento nesse regime. Segundo a CNC, os indicadores mostram que a ruptura do modelo vigente terá um choque de custos assimétrico, penalizando a atividade comercial em comparação a outros setores da economia. É para discutir esse assunto que a gente conversa agora com o Fábio Bentes, ele que é economista-chefe da CNC, que já está aqui comigo. Fábio, obrigada pelo seu tempo, meu querido, por vir aqui para poder esclarecer alguns pontos importantes desse estudo. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um prazer falar com você. Fábio, quando a gente fala do fim da escala 6x1, é claro que, primeiramente, a gente se questiona quanto ao aumento de custos, obviamente, dessa mão de obra. Esse é o primeiro pensamento mais óbvio que a gente tem. Mas olhando além desse impacto imediato e desse pensamento mais óbvio, qual que é o risco dessa mudança dessa escala 6x1 alterar também estruturalmente esse funcionamento agora de comércio brasileiro, especialmente esses que são baseados em uma operação contínua, que já tem margens mais apertadas, com a carga horária acima dessas 40 horas, como a gente estava explicando aqui? Bom, Débora, você tocou alguns pontos importantes. O anseio por menos horas trabalhadas por parte do trabalhador é um anseio legítimo. Na realidade, isso já vem acontecendo. Em 90, a quantidade média de horas trabalhadas por semana no Brasil era superior a 45 horas semanais. Com os avanços da economia, da produtividade do setor, essa quantidade de horas veio se reduzindo para algo perto de 40 horas semanais. Está falando do limite, do teto de horas semanais. Acontece que, se a gente implementar de forma abrupta, promover uma ruptura, como você colocou muito bem, nessa jornada de trabalho, nesse modelo operacional do comércio, isso inevitavelmente vai gerar custos para o setor, não só para o comércio, mas para todas as atividades. A hora trabalhada vai ficar mais cara. E aí, como um setor da economia que opera, na grande maioria dos casos, num regime quase de concorrência perfeita, porque a maioria dos estabelecimentos comerciais do Brasil são estabelecimentos pequenos, quando você aumenta esse custo, inevitavelmente o empresário acaba tendo que acomodar esse custo no modelo de negócio dele. O empresário, quando a gente imagina a venda do comércio dela, uma série de variáveis que impactam as vendas. Mercado de trabalho, por exemplo, condições de crédito e preços. Esses três fatores que eu citei, o único que está ao alcance do pequeno empresário é promover reajustes de preço. A gente fez essas contas. A gente adotar uma redução da jornada de trabalho, fim da jornada 6x1 de forma linear, isso vai gerar no comércio brasileiro um impacto de 122 bilhões de reais, que significa um aumento da folha do setor de 21%. Você imagina acomodar um aumento de 21% na folha do comércio. Pesado, isso acaba sendo repassado para preços ou comprimindo margens no comercial. Exatamente, eu quero pegar o gancho bem nisso, Fábio, que era exatamente isso que eu queria conseguir entender um pouco melhor. Esse é um choque que a gente tem condições, que o setor tem condições de absorver ao longo do tempo, ou qual que é a probabilidade disso acabar gerando uma reprecificação imediata do setor? Claro que com efeitos mais burocráticos também sobre empregos e também sobre preços. É verdade. Imagina, Débora, um aumento de 21%. Essas contas também. Se a gente fosse acomodar isso via reajuste de preços no comércio, os preços teriam que subir 13%. Imagina os preços dos supermercados, postos de combustíveis, enfim, o comércio que opera, aliás, nesses segmentos, inclusive em finais de semana, quer dizer, a população conta com esses estabelecimentos abertos para cumprir, para atender as suas demandas, as suas necessidades. Se a gente aumenta esse custo da folha em 21% e tenta acomodar isso via reajuste de preço, 13% de aumento. A gente sabe que isso é impossível.
É inviável o comércio aumentar os preços em 13%. Bom, e como é que a gente vai acomodar isso, então? A compressão de margem. Quer dizer, qualquer atividade econômica tem uma margem de remuneração, uma margem de lucratividade que justifica a abertura daquele estabelecimento. E a gente fez essas contas também, significaria uma perda de 6% nas margens do comércio. Um comércio que já luta uma taxa de juros tão elevada, uma carga tributária tão elevada, passa a ter um custo do fator trabalho bastante elevado. Então, assim, a literatura econômica é riquíssima em relação a impactos sobre a empregabilidade através desse tipo de medida. A maioria deles aponta que o impacto não é significativo, em alguns casos é até negativo. Por quê? O trabalho fica mais caro em relação, por exemplo, ao investimento em tecnologia. Muitos empresários acabam investindo em tecnologia. Pensa-se que vai aumentar a quantidade de pessoas ocupadas. Não vai ocorrer, o que vai ocorrer sim é uma aceleração no processo que a gente costuma chamar de desumanização do trabalho, especialmente, Débora, no momento em que o comércio e aliás, várias atividades econômicas escassez de mão de obra. Esse ponto no ano passado, 57% das principais do varejo apresentam alemão. Agora, Fábio, olhando para fora, a gente tem exemplos de redução de jornada que deram certo, mas em economias que têm uma produtividade muito maior do que o Brasil. O Brasil corre risco agora de importar um modelo sem ter ainda condições estruturais de sustentá-lo. Eu te pergunto isso porque essa questão da produtividade é um problema antigo que a gente já tem no Brasil, né? Então, a percepção às vezes que eu tenho é que a gente poderia talvez estar atropelando etapas nesse momento, né? Qual que é a avaliação que vocês conseguiram chegar sobre esse ponto no estudo? É verdade, Débora. É uma pena que essa discussão tão importante ela esteja ocorrendo no ano eleitoral, ou seja, ela acaba ocorrendo de forma muito assodada. Essa questão da produtividade, você colocou muito bem. Existe a produtividade da empresa e a produtividade do trabalho. Se você reduz a quantidade de horas, o comércio contrata 450 milhões de horas de trabalho por semana. Você reduz essa quantidade de horas, mantendo ali o número de empregados, naturalmente, matematicamente, a produtividade da empresa ela até cresce. Mas a produtividade do trabalho não. A produção por hora continua sendo a mesma. Então, qual é a melhor forma da gente aumentar a produtividade? Aumentar a qualificação do trabalhador. Isso próximo, variável, que melhor reflita ganhos de produtividade do que os ganhos salariais. Então, quando a produtividade cresce, o salário acaba crescendo. É assim que se vê mundo afora. Você colocou muito bem, a gente acaba atropelando, tentando pegar um atalho para aumentar a produtividade. Só que a gente tem que aumentar a produtividade do trabalho e não só a produtividade do estabelecimento. Para aumentar a produtividade do trabalho, a gente tem que sair dessa inércia que a gente está no Brasil há 2 ou 3 décadas. A produtividade do trabalho no Brasil se encontra estagnada, infelizmente. Perfeito, Fábio. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da CNC. Excelente análise aqui, excelentes pontos, né, sobre esse estudo tão importante nesse momento. Obrigada pela companhia. Boa terça-feira para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa terça-feira a todos. Até mais.